Porque ele me amou, multiplico discípulos de Cristo, levando esse amor aos 4 cantos do país. Desamor, indiferença, medo, ódio e dor, desesperança, cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza, comendo da miséria e da pobreza, nos aprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor. Olá, meus irmãos, vamos iniciar o nosso momento missionário e hoje nós vamos falar um pouco sobre a multiplicação. E nós somos discípulos e temos uma missão muito importante. Jesus nos enviou para viver e fazer discípulos que se multiplicam. Assim a igreja começou, assim ela cresceu e chegou até nós, até os nossos dias. Uma obra conduzida pelo Espírito Santo ao longo dos séculos e que permanece até os dias de hoje. A obra continua e será completada até a volta do Rei dos Reis. Todos os servos do Senhor Jesus devem estar comprometidos e trabalhando para que todos sejam alcançados com o poder do Evangelho. Por isso é preciso multiplicar a oração, multiplicar líderes, igrejas, missionários, ofertas, a compaixão e também a graça. Nós precisamos investir em missões e isso é um privilégio que honra e glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de Missões Nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo,
de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quitino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona, na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele, e aí missionário, como é que está? Ele disse, o jeito de NAF está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Você está disposto a multiplicar o amor de Deus em sua vida pessoal, dando prioridade ao estudo da palavra, à oração e à comunhão? Você está disposto a multiplicar o amor de Deus em sua vida familiar também, tornando sua casa um ambiente saudável para Cristo reinar? Você está pronto para fazer de sua vida profissional e estudantil uma bênção para a sociedade, multiplicando as habilidades e conhecimentos que lhe permitirão servir melhor ao Senhor? Deseja deixar que Cristo ocupe o centro da sua vida, gerencie seu tempo, suas posses e seus recursos financeiros? Você deseja ser um crente multiplicador, buscando na igreja, na sua casa, em seu trabalho, na rua, a edificação dos irmãos em Cristo? Então você pode declarar a razão de sua vida, de multiplicar, porque Ele nos amou. Redobremos nossos esforços multiplicadores como evidência indiscutível de que Cristo vive em nós e que saibamos que não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Que durante essa semana os aspectos multiplicadores possam fazer diferença e ser trabalhados em seu coração.